Oi pessoal, meu nome é Ingrid, tenho 19 anos, mas daqui a 19 dias eu vou estar fazendo 20 anos. Então hoje é dia 7 de fevereiro de 2022. Eu nasci em 2002. 20 anos de vida, 2 décadas. Muita coisa, né, galera? Mas enfim, esse vai ser um vídeo que eu não preparei nenhum roteiro. Vai ser o meu segundo vídeo pro canal. E no primeiro vídeo eu também não preparei roteiro, porque eu senti que deveria ser uma coisa mais livre. Mas em alguns vídeos eu tenho certeza que eu vou precisar de um roteiro, porque senão eu vou falar muito e vou fugir do assunto. Mas enfim, esse não é o caso agora. Eu vou falar um pouquinho do dia, como é que tá muito bonito o dia, tá... Vou gravar pra vocês verem. Ó, tá bem claro. E eu sabia que ia estar assim, porque eu vi na previsão do tempo que ele ia estar ensolarado e abrir. Então, tá um dia ótimo. Eu vim falar sobre o meu rematch. É um assunto que gera muita polêmica e é um assunto que todo mundo quer saber, porque é muito bom, assim, ouvir fofoca, e principalmente quando você sabe que é uma fofoca verdadeira. Enfim. Bom, o meu rematch foi porque a mãe era uma pessoa muito ruim. O pai não era uma pessoa ruim, pelo contrário, ele era uma pessoa boa. Inclusive na minha despedida, a mãe não tava, nem as crianças estavam no dia que eu fui embora. A mãe foi no final de semana, eu saí num domingo. Mas eu tinha saído da casa, assim, na sexta, porque era meu final de semana livre. Aí eu passei um final de semana fora da casa. E no domingo eu já tinha arrumado tudo, limpado o quarto, arrumado minhas malas, estava tudo 100% certo. Aí no domingo eu só ia voltar, pegar minhas malas e ir embora. Mas aí a mãe simplesmente de última hora viajou pra casa da avó, sei lá que lugar foi, e levou as crianças. Então, assim, foi bom porque eu não precisei ver a cara dela no meu último dia. Já tava um clima horroroso e eu já odiava ela há muito tempo. E ela não gostava de mim porque eu simplesmente não aceitava ser submissa a ela e não aceitava as coisas malucas, as condições que ela impunha sobre mim, como au pair. Mas enfim, só tava o pai e o pai foi muito querido. Ele desceu todas as minhas malas, eu morava tipo no terceiro andar, no térreo. No térreo? Não, térreo não. No sótão. E ele desceu todas as minhas malas. Tinha uma mala muito pesada. Muito. Assim, o homem deve ter penado pra descer. Mas aí eu simplesmente falei pra ele, falei assim, obrigada por você ter sido uma pessoa boa comigo e sempre ter me respeitado e apreciado o meu trabalho. Obrigada. E aí eu falei, sei lá, falei tipo, te desejo uma boa vida. Aí ele falou bem sarcástico, duvido, acho que não vai acontecer. Ou seja, é um homem que acho que ele já sabia da própria miséria, porque a mulher tratava todo mundo mal naquela casa. Tratava mal o marido, me tratava mal, não cuidava direito das crianças. Então acho que ele sabia que ele ia ver uma vida miserável pro resto da vida dele, porque a rotina daquela casa era muito caótica, gente. Não tinha um momento de paz. Parecia que a mãe não queria ter tido aquelas crianças. E as crianças ficavam implorando pela atenção da mãe, e a mãe fazia de tudo que ela pudesse pra não cuidar das crianças e pra não dar carinho pras crianças. Então acho que ele já sabia da própria miséria. E aí o pai falou pra mim, no meu último dia lá que foi embora. Ele falou assim, eu acho que ela não consegue gerenciar uma au pair, administrar uma au pair. Aí eu fiquei bem calada, porque assim, não tinha nada pra falar com ele, não tinha barraco e tal. Mas é uma pessoa que tem uma mente exploradora, uma mente abusiva. E entrou nesse programa, literalmente, pra conseguir mão de obra barata, pra conseguir uma pessoa que limpasse a casa dela inteira e ainda assim cuidasse das crianças dela, e uma pessoa que aturasse todas as gracinhas dela, aturasse todo o mau comportamento dela. Ela era uma pessoa ignorante, era uma pessoa desrespeitosa e era uma pessoa ruim, sem caráter nenhum. De tão sem caráter
que teve uma vez que a minha irmã veio pra Luxemburgo pra me visitar, ela é au pair na França. Aí eu perguntei pra mãe, será que eu posso receber a minha irmã? Aí a mãe, nesse mesmo dia, ela tinha me proposto uma schedule, que é a minha rotina de trabalho da semana, em que eu trabalhava a mais. E aí a mãe falou assim, se você aceitar essas horas de trabalho, eu deixo você receber a sua mãe. Sua mãe não, sua irmã. Aí, se você aceitar essa schedule. Aí eu contei as horas e dava muito a mais do que eu poderia trabalhar como au pair. Aí eu disse, não, eu não vou seguir essa escala de trabalho porque o meu máximo de horas por semana é 25 horas. Aí ela disse, tá bom, se você quer seguir as regras, vamos seguir todas as regras, incluindo a regra que eu falei pra você antes de você vir, que eu não aceito que você receba ninguém aqui em casa. Falou bem assim. Ou seja, foi uma vingança, porque eu tenho provas, eu tenho print do WhatsApp. Porque antes ela tinha aceitado receber a minha irmã, mas ela falou assim, se você aceitasse schedule. Aí eu não aceitei. Aí foi isso. Então é uma pessoa muito ruim e é uma pessoa que literalmente queria uma empregada doméstica e uma babá por um preço de um au pair. Então é uma pessoa com uma mente totalmente exploradora. Eu não aceitei fazer a limpeza da casa, porque eu sabia que não era o meu trabalho e não era a minha obrigação. E na minha cabeça eu tinha muito claro que eu não vim pra Europa pra ser au pair pra passar por esse tipo de coisa. Porque não é o meu trabalho. Não é humilhante você limpar uma casa. Se você receber por isso, se você está recebendo de forma honesta pelo seu trabalho honesto, mas se você está sendo paga para uma outra função e você vai ter que desempenhar duas funções ao mesmo tempo pelo preço de uma, é completamente injusto, é ilegal e é maldoso e é uma pessoa ruim. E infelizmente, a au pair anterior a mim, ela fazia os trabalhos domésticos, então ela sofreu muito mais do que eu, com toda a certeza do mundo. Porque, gente, eu literalmente comi o pão que o diabo amassou, porque eu ia dormir em depressão pura e eu acordava miserável. Acordava com vontade de chorar, de não querer mais viver. Nunca tive nenhuma atitude ou pensamento suicida. Mas eu não tinha mais vontade de viver. E eu não tô brincando. Quando eu falo isso com muita clareza. E eu só consegui sobreviver porque eu tinha auxílio da minha família no Brasil, que eles conversavam comigo e eu contava todos os BOs. Desde da primeira coisa ruim que aconteceu, que assim, foi no primeiro mês que eu cheguei. A minha vida já começou a ficar um inferno naquela casa. Eles sempre souberam, porque eu nunca menti, eu nunca falei, eu estou bem, mas na verdade eu estava mal. Não, eu sempre fui muito honesta, eu tô mal. Por quê? Por conta disso. Então eu sempre tive apoio e suporte emocional dessas pessoas e do meu namorado também, que me auxiliou drasticamente pra eu conseguir passar por tudo que eu passei, porque não foi fácil. Não foi fácil. Ela era uma pessoa abusiva, ela era uma pessoa manipuladora. Ela era uma pessoa que ela fazia pequenos favores, coisas, gentilezas do dia a dia, pra poder depois cobrar e te pedir alguma coisa. Eu acho muito podre quando você faz alguma gentileza, algum favor, pra você depois poder pedir algo no futuro. Eu acho péssimo. Não gosto. Se eu faço uma gentileza pra você é porque veio de dentro de mim. Porque foi uma coisa que veio, tipo, do meu coração. E ela não, ela fazia isso só pra poder tirar vantagem dos outros. E além de tudo, gente, assim, não bastava eu ter uma chefe podre de uma pessoa podre, de você sentir uma energia pesada e ruim emanando dela. Isso é uma pessoa ruim, declaradamente, explicitamente ruim. A criança mais velha era muito difícil de cuidar. Era uma criança agressiva, uma criança que não tem estabilidade emocional e, infelizmente, não dá pra gente culpar uma criança, porque a criança, ela não é agressiva, ela aprende a ser agressiva. Ela tem esses comportamentos agressivos por alguma razão. Então não dá pra culpar a criança. Mas era uma criança muito difícil de lidar, uma criança que eu já vi batendo na mãe, já bateu em mim.
Eu acordava ela me chutava, sabe? Ela dava uns escândalos de gritar e de ficar 5 minutos num canto, gritando, gritando. Você não podia encostar nela, você não podia falar com ela. Ela tinha esses surtos. E a mãe sabia disso, todo mundo sabia disso. Era muito claro, era muito explícito. Era uma criança que, felizmente, conseguia até se comportar na rua, mas dentro de casa tinha uma personalidade muito forte. Então, além de tudo, era difícil cuidar dela. E a mais nova era muito, muito apegada com os pais, então também era difícil de cuidar dela. Porque quando eu começava a cuidar, era tipo assim, os pais estavam com ela. Aí dava meu horário de trabalho. Aí simplesmente os pais saíam da sala, saíam de cena. Aí a criança sentia a ausência e o abandono dos pais e ela começava a chorar, assim, muito, 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 chorar de lágrimas, quero meu pai, quero meu pai, quero meu pai. E a gente eles tinham, pra escada, tinha um portãozinho, aí eu tinha que pegar o meu lenço, fazer um nó no portão pra criança não subir as escadas e ir atrás dos pais. Eu sempre tinha que fazer esse lenço. Então, enfim, mas o problema principal não eram as crianças. O problema mesmo era a mãe, que era uma pessoa ruim, uma pessoa controladora, uma pessoa que queria que eu fosse a empregada doméstica dela, e eu disse que eu não ia ser. E além dessa questão de serviços domésticos, que a au pair não pode fazer, a au pair pode fazer algumas coisas pequenas, como lavar a roupa das crianças, dobrar a roupa das crianças, arrumar o quarto das crianças. Acho que assim, até passar um aspirador no quarto das crianças é ok. Limpar, fazer uma comida pra criança, essas coisas relacionadas à criança e com bom senso, né? Pode. E o que ela queria era que eu limpasse a casa inteira, todos os 2 banheiros, limpasse todos os quartos, limpar a sala, limpar a cozinha. Foi assim, foi bizarro, foi uma experiência bizarra. E aí eu tive que confrontar ela, e eu sou uma pessoa que não consigo confrontar direito. E isso foi mais difícil ainda, pra eu conseguir confrontá-la. E aí eu tive que... Eu não conseguia ter sabedoria, tive que pedir ajuda pra uma amiga, tive que mandar e-mail pro órgão pra saber se eu tava certa ou não na situação, pra eu ter, tipo, evidências, pra eu ter argumentos, me suportando não, me dando apoio e apoiando a minha argumentação. Então foi muito difícil. E aí a mãe falou assim, olha, quando eu falei que eu não ia fazer essas coisas, ela disse assim, tá bom, então a gente encerra o contrato. E aí o telefone dela tocou e ela teve que sair, e aí depois eu tive que começar a trabalhar. Aí no dia seguinte, no café da manhã, ela veio e falou comigo, tá bom, você não quer fazer todo o serviço doméstico. Então, pelo menos você passa um aspirador na casa inteira, a cada 2 semanas. Aí eu falei, tá bom, isso eu posso fazer. Então ficou um meio termo. Que a gente chegou, né, juntas, e eu aceitei porque eu achei que fosse melhor. Eu falei, tá bom, eu vou suportar, eu vou levar até onde eu conseguir, e se tá suportável, eu vou continuar. E aí chegou um tempo que ela tava tendo umas loucuras de me colocar uns horários malucos de trabalho no sábado, colocar o horário cortado, que era tipo assim, eu trabalhava de 8 a meio-dia, aí depois à tarde no sábado, no mesmo dia, trabalhar de 4 às 5, atrapalhando qualquer rolê, qualquer viagem que eu pudesse fazer no final de semana. Então era uma pessoa incompreensiva, não tinha diálogo e tudo, qualquer mensagem, eu escrevia como se eu estivesse escrevendo pra Rainha Elizabeth, um texto completamente sensível, completamente delicado, completamente respeitoso. E ela respondia como se eu acabasse de xingar a família dela inteira, xingar ela de todos os nomes possíveis e amaldiçoar até a 3ª geração dela. Então é uma pessoa que ela totalmente criava situações como é que é o nome? E distorcia tudo. Ela criava uma briga e já vinha com 40 mil pedras pra jogar em cima de mim quando eu ia pedir um direito básico, sabe? Quando eu ia reivindicar uma coisa básica.
Então era bizarro. E ela fazia, além de tudo isso, todas essas coisas ruins que eu tô falando, ela fazia uma. Ela pegava assim, na semana, ela acreditava na cabeça dela que as horas do au pair eram cumulativas, mas não é isso. Então ela achava que se numa semana eu trabalhei 20 horas, ela tinha 5 horas de crédito, porque o meu máximo era 25. Então o que ela fazia? Ela anotava essas 5 horas de crédito numa planilha e ela ia anotando, aí ia somando. Aí, sei lá, dava 12 horas de crédito. Aí ela pegava essas 12 horas e colocava a mais numa semana, quando ela precisasse. Aí me fazia trabalhar mais num sábado, me fazia trabalhar mais numa semana, sabe? Era uma coisa muito ridícula. Ela esperava que eu tivesse uma flexibilidade anormal. Tipo se você tiver que faltar ao seu curso de línguas pra cuidar da criança porque a criança tá doente, você vai ter que fazer isso. Era uma pessoa que não tinha diálogo. Era uma pessoa que não tinha respeito, é uma pessoa que não tinha um mínimo de simpatia, um mínimo de nem simpatia, é uma questão de ter respeito e apreciar o trabalho do outro. Então era bizarro, era uma comunicação horrorosa que ela tinha. Ela exigia muito a mais do que eu poderia dar, além de distorcer totalmente a ideia do programa de au pair, que é um programa de troca, de intercâmbio cultural, de assistência e não de ser uma educadora ou ser uma babá experiente. Não, os au pairs para a Europa não precisam nem sequer comprovar a experiência com crianças. Então, realmente é para ser uma oportunidade, entregar uma oportunidade para jovens irem para outro país e poderem trocar culturalmente, aprender uma língua e dar uma assistência, apoio para os pais. E não literalmente ser mais um pai e ter ter que cuidar e criar as crianças, entende? Pra ela não, pra ela era uma empregada, eu era submissa a ela e eu deveria fazer tudo o que ela quisesse e ela se achava melhor pra todo mundo, assim, sendo que ela fazia tudo de errado, né? Então, por essas razões, eu pedi o meu rematch. Eu escrevi um texto que eu ia mandar pra ela por mensagem, só que aí no dia seguinte eu ia mandar, tipo, na terça, aí na quarta ela me chamou, falou assim, precisamos conversar. Aí na conversa era o seguinte, ou você aceita ser flexível, ou seja, ou você aceita todas essas coisas malucas que eu tô impondo fora do programa, fora das regras do programa, ou a gente termina o contrato. Aí eu falei, olha, eu já ia te pedir o rematch. Eu escrevi uma carta. Posso ler essa carta? Aí eu li a carta. E a gente entrou em acordo que ia entrar em rematch. Mas eu já ia pedir o rematch. Então eu pedi o meu rematch. Porque era uma família com uma mãe completamente instável. E assim, gente, quando a mãe não estava no ambiente, era uma paz. Era uma paz. Era uma sensação de alívio, porque o pai me respeitava, o pai me tratava como um ser humano, sabe? E não como uma pessoa que eu tô ali pra explorar e abusar, e eu sou dona dessa pessoa e eu posso exigir o que eu quiser porque eu estou pagando um salário pra ela. Não, o pai, ele literalmente me tratava bem. E era uma família, gente, nossa, eu até esqueci de outras coisas que eu não comentei aqui. Quando eu cheguei em Luxemburgo, eles, tipo, no segundo final de semana eu passei em casa, mas eu estava doente. E aí eu fiquei basicamente no meu quarto. Eles pediram sushi, não comentaram comigo, não falaram nada comigo e não me ofereceram. E aí, a partir desse dia do sushi, eles sempre fizeram pedidos de comida e nunca me incluíram, nunca me mandaram mensagem, nunca me chamaram. Então era uma família que, assim, não tinha não tinha nada, tipo assim, au pair, intercâmbio cultural não existe. Você é a nossa empregada e você tá aqui pra fazer o que eu mando, tá aqui pra fazer o seu trabalho. Gente, o pai fez aniversário, eles compraram um bolo, foi num sábado. Aí eu trabalhei de manhã, não sei, eu acho que eu trabalhei de 8 a meio-dia, foi por aí. Aí eu acabei de trabalhar, fui pro meu quarto, meio-dia. Aí nesse horário a mãe tava voltando com a criança que tinha ido pra aula de dança. Aí elas voltaram e trouxeram uma torta pro pai. Aí eu só ouvi eles batendo parabéns pro pai. Não me chamaram, não me convidaram pra bater parabéns junto. E pior, nem sequer me ofereceram um bolo. Eu vi o bolo na geladeira, eu tive que ter a cara de pau, porque eu tava com muita vontade de comer bolo, e perguntar e pedir, posso comer um pedaço de bolo? Isso pra mim foi muito humilhante. Isso pra mim foi uma prova que eles não eram pessoas boas. E teve um final de semana que eles tinham um croissant
E eles colocaram pra assar o croissant. Era tipo um croissant que você tinha que colocar pra assar, não tava pronto. E aí eu senti o cheiro do meu quarto e falei, nossa, tá muito cheiroso. Eu quero muito comer um croissant, mas assim, não me convidaram, eu não ia pedir. Aí beleza. Aí no domingo, eu senti de novo o cheiro. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou na padaria e vou comprar um croissant pra mim, porque eu estou com muita vontade de comer um croissant. Eu acho que esse foi um final de semana antes de eu ter ido embora, ou 2 por aí. Aí eu desci, fui pra padaria, voltei. No momento que eu cheguei na sala, a mãe, como sempre, deitada no sofá, mexendo no celular, enquanto o pai tava cuidando das crianças. Eu pisei na sala, que é tipo sala, cozinha, sala, mesa de comer e cozinha. Aí eu entrei nesse ambiente pra comer e me sentar. Eu cheguei, ela foi embora. Ela nem me cumprimentou e eu nem cumprimentei ela porque eu já tava assim, explodindo. Eu não tava aguentando mais, que aquela mulher tava me fazendo todo mal, eu tava me sentindo depressiva, ansiedade, estresse, tudo ao mesmo tempo. E aí, beleza, aí eu sentei na mesa, fui comendo, e aí as crianças viram que eu tava comendo e ficaram com vontade de comer. Perguntaram, posso comer, você me dá um pouquinho? E eu ofereci, porque foi de coração, porque não, uma criança tá pedindo. E aí eu queria que a mãe estivesse vendo isso, porque o pai viu, mas a mãe não. Porque assim, tá bom, vocês não me oferecem croissant, vocês não me dão croissant, tudo bem. Mas eu dou. Eu faço diferente, eu não sou que nem vocês. Não sou que nem vocês. E era, gente, ela é uma pessoa que ela era, tipo assim, o saco de porradas dela era eu e o pai. E o pai aceitava tudo calado. Eu quase nunca vi o pai revidar que ela era muito, muito desrespeitosa com ele, muito ignorante com ele. Como ela era comigo, ela também era com o pai. E o pai não fazia nada, o pai não revidava. Então, eu não tiro a culpa dele, porque não tiro a culpa dele, tipo assim, ele também era o meu chefe, mas ele não tinha nada de envolvimento com a minha rotina de trabalho. Eu acho que ele nem sequer deveria saber de todos os BOs que eu tive com a mãe. Ele era, assim, uma figura completamente alheia. Completamente alheia de tudo, em relação ao meu trabalho como au pair. Teve um sábado que ele nem sabia que eu tava trabalhando. Eu falei, eu vou trabalhar. Ele, sério? Tipo assim, ele não sabia de nada. E aí, mas eu não tiro que ele era um chefe também, uma figura de autoridade, e em nenhum momento ele tentou me ajudar. Mas ao mesmo tempo, eu consigo compreender que ele nem sequer se ajudava. Ele nem sequer se defendia, porque ele ia defender uma au pair qualquer. Porque ele iria me defender. Mas eu também eu não acho que é certo, porque ele tava numa posição de poder e eu tava sendo maltratada, desrespeitada, e ele vendo isso, e enfim. Mas aí foi isso. Graças a Deus eu me livrei. É uma família muito ruim, muito ruim. Então, se você estiver falando com uma família de Luxemburgo com 2 crianças pequenas, uma de 5 e a outra de 3, que moram na cidade mesmo, e os pais são franceses, entra em contato comigo pra gente ver se são as mesmas pessoas. E, por favor, não aceite match com eles, porque a sua vida vai ser um inferno, porque é uma pessoa muito ruim, é uma pessoa que não tem respeito com as pessoas que estão trabalhando, não tem respeito nem com o próprio marido. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fui muito honesta, eu acho que, com toda a certeza do mundo, eu poderia ficar falando aqui por 1 hora, só que iria ficar um vídeo gigante, mas eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar, e algumas coisas eu fui me esquecendo, então foi bom eu ter feito esse vídeo, porque no futuro, se eu quiser me relembrar, eu posso assistir esse vídeo, porque eu já tô me esquecendo de várias coisas, infelizmente é isso, com trauma eu esqueço, quando eu passo uma situação traumática eu vou esquecendo, é meio que o meu corpo me protegendo e fazendo eu esquecer do que eu passei. Mas, enfim, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí seu comentário, pode mandar mensagem se vocês quiserem no Instagram ou por e-mail. E aceito sugestões de vídeo também, tá bom? Então é isso. Beijinho. Tenham um bom dia.